só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer, é verdade. Você tem palpite para Flamengo e Inter também ou prefere não, porque está aí no Maracanã, vai cobrir o jogo? Não teria problema. Não há atmosfera que me intimide. Que isso, hein? Fã de esporte até acredita, né? Eu estou no Maracanã, se estivesse no Beira-Rio, talvez seria mais complicado diante do que eu vou dizer agora. Eu acho que no agregado passa o Flamengo. Mas não vai ser fácil, não. Eu acho que é jogo muito bem jogado. Eu acho que o Roger tem um plano para amassar o máximo possível amanhã o jogo de ida. Evitar que o Flamengo tenha espaço para jogar, mas lá em Porto Alegre o Flamengo vai se beneficiar da condição que o Inter vai ter pressionado pelo seu torcedor de também ter que partir para o jogo e esses espaços vão surgir. O Inter tem problemas de recomposição, o meio-campo é muito pesado e no agregado acho que o Flamengo segue para as quartas de final. Apenas acho sem muita convicção. O que eu tenho convicção é que nesta quarta-feira, com transmissão aqui da ESPN, também do Disney Plus, Rogério Vogan, Paulo Calçade, Zinho e grande elenco, grandíssimo elenco, nós teremos, isso eu posso assegurar, um Maracanã mais uma vez, com mais de 60 mil torcedores. A venda antecipada registrou 56 mil ingressos adquiridos pelos torcedores de Flamengo e Inter, o que é, mais uma vez, garantia de casa cheia, o Flamengo tendo aí públicos superiores, na média de 64, 65 mil torcedores em todas as competições, e isso acaba sendo potencializado e até mais materializado em jogos decisivos, em jogos de mata-mata. Campo-bola, em relação ao Flamengo, existe uma situação envolvendo o Rascaeta, que está suspenso, não joga, e a briga é boa para saber quem vai fazer esse papel de armador no time do Flamengo. É consenso que o Saúl não está ainda em condições suficientes do ponto de vista físico para poder pegar a titularidade nesta função. O Carrascal não estreou nesse fim de semana contra o Mirassol, então pode ser um pouco inadequado, né? O Felipe Luiz colocá-lo desde cara. Então o Flamengo vai ter um meio armador, entre aspas, improvisado, alguém flutuando numa segunda linha, ou o Gonçalo Plata ou o Luiz Araújo jogando mais por dentro. Essa é uma dúvida para a composição do time titular. Mas o Jorginho volta, não jogou pelo Campeonato Brasileiro porque estava suspenso. Aquela eterna dúvida na lateral esquerda, mas o Alexandro é sempre o favorito a sair jogando. E o Samuel Lino como o dono do setor esquerdo de ataque, já é titular absoluto, contratação mais cara da história do Flamengo, caindo nas graças do torcedor mantido na equipe. Do outro lado, Roger Machado tem o Vitão de volta à zaga, o Aguirre de volta à lateral direita, e devem ser essas únicas mudanças em relação ao time que venceu o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e interrompeu uma sequência de 4 jogos sem vitória. E isso significa dizer o seguinte, que o Inter não vai fazer mais mudanças técnicas. O Roger deve manter os jogadores que estão performando bem. O Tabata deve ser mantido como titular pelo lado direito, o Wesley, que melhorou seu rendimento jogando pelo lado esquerdo, o Alan Rodrigues, mais uma vez titular no meio-campo, o uruguaio que, pelo visto, chegou para ficar. Então, as duas mudanças do Inter seriam apenas no sistema defensivo. A bola rola às 9h30 da noite amanhã para o sensacional clássico brasileiro das oitavas da Conmebol Libertadores. E eu acho, modestamente, que dos 8 confrontos é o mais insinuante, viu, Abel? Eu gostei. Ele também. O que quer dizer com insinuante? Assim como o professor Celso Zelt, o Rafa também gosta de usar uns verbetes, um vocábulo. Que gosta. O Rafa é um dicionário vivo. Exatamente. Eu quase falei bom dia, quase que eu dei bom dia para esse programa com notórias similitudes cromáticas, mas eu achei melhor não fazer isso. Tá vendo? Que beleza. Dicionário ambulante. Que beleza. Agora, professor, agora ele acabou. Professor, vamos voltar para o Flamengo e Inter? É melhor. Antes de voltar para o Flamengo e Inter, o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de Botão foram realizados entre 9 e 10 de agosto no Cisplatina, do Ipiranga. Sim, pertinho da sua casa. Do meu bairro. O Cispla tem um belo time de botão. E o pódio do brasileiro, o Vasco foi vice, com o Abel do Vasco. O campeão foi o Fred Elesbão do Náutico. E pódio da Copa do Brasil, também a mesma coisa, Elesbão e Pepe. E o Vasco foi o campeão brasileiro de clubes na final, bateu os Tigres do Paraná, meu caro Rafa, por 3-0. Uma bolinha, não é isso, Celso? A bola 12 toques. Que Então, o nome oficial... mais antiga e que é a mais praticada em São Paulo, inclusive. O nome oficial é Subbuteu, é isso?
Não, no Subuteu? Subuteu. Ah, é Subútil. Subútil. Então não é bolinha. Não, é um time que dá uns Tem petelequinhos setor bom, no jogador. Tem É do Subútil, peteleco. tem pastilha, tem um toque, tem bola 12, tem bola 3 toques, tem dadinho retrô. São 9 as categorias, as regras reconhecidas pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Tem gente jogando botão e adjacências no Brasil inteiro e em outros países também. Algumas modalidades, inclusive a bolinha é uma delas, são praticadas em outros países da América do Sul, como Argentina e Chile. O Subútil é italiano, na verdade, né? Tanto é que tem esse nome em italiano e o Brasil... aquele do tá falando, jogadorzinho. Isso, que você dá um petelequinho ali e bate na bolinha. Do Tô bonequinho. esperando o professor falar de Flamengo e Inter. No Subútil, o Mas se Vasco. vocês quiserem ficar, a gente fica o dia inteiro falando do Boa, Abel. campeonato de Parabéns, botão. Abel. É que- Parabéns. Parabéns. Será Muito que o bem. futebol Botou de ordem mesa na vai casa, audiência, botou Abel? ordem na casa. É que é uma Flamengo e Inter. paixão, É né? A gente Libertadores. se apaixona. Libertadores. Que nós vamos transmitir amanhã. É isso. Flamengo Internacional. Na bolinha, Vasco. Na bolona, Flamengo e Inter. Acho que com vantagem do Flamengo, justamente pelo que o Rafa falou. Essa questão dos espaços que o Flamengo vai encontrar. Sem o Arrasca mesmo, que não tem problema. Você pode botar o Plata ali. Mas é diferente, né? Sim, você pode botar o Luiz Araújo, que está jogando muita bola. Mas E o garoto do é Colorado? Temos característica. opções. E o garoto do Colorado? Ricardo Matias vai jogar? Vai ser ele? Se não Então, sair precisa jogando, ver se vai dar camisa. Vai, pra Tá ele. em vai ser grande mantido como fase. comandante no ataque. Para sua alegria, Gelial, você é um entusiasta do Ricardo Matias. Mas não é bom. O menino tem 5 gols em 4 jogos. Tá ruim, ô Rafa? Não, tá ótimo, tá ótimo. tem que ser um Muito melhor que entusiasta? os outros que estavam jogando, né? E é menino. Não, e é um jogador que melhor o que Inter... Valência, melhor que uma galera lá. É um jogador que o Inter está precisando muito já há um bom tempo, né? Um jogador que faça gols, né? O Ener Valencia foi contratado para isso, não tem sido esse cara, né? O Alário não era esse cara, o Borré não era esse cara, porque por característica eles são mais segundo atacantes. Então, o Inter se ressente muito disso. O Inter se ressente da falta desse homem gol. O Ricardo Matias está aparecendo muito bem. Agora, o Flamengo é favorito, né? O Flamengo tem jogado mais consistente. O Inter tem tido problemas até de manter a intensidade física, né? Tem oscilado muito nesse aspecto. Até caiu bastante no Brasileiro em determinado momento por causa disso. Então, o Flamengo é favorito. Eu queria, Bia, sobre essa questão do ataque do Inter, né? O Rafa falou que eu sou entusiasta do Ricardo Matias, acho um jogador com muito potencial. segundo o Rafael Prates, o escurinho dos tempos modernos. Eu acho que às vezes alguns clubes eles fazem investimentos muito altos em jogadores internacionais, que algumas vezes chegam aqui já fora do auge, e isso várias vezes inibe o aparecimento de jovens da base. Mas no caso do Inter, um jovem da base não é um jogador internacional? Essa foi boa, hein? Mas, por exemplo, tem o Ricardo e tem um outro jogador que eu gosto muito no time do Inter, que é o Gustavo Prado. São jogadores que quando entram, eles costumam ter bons desempenhos. E eu acho que isso acontece no Inter e acontece em outros clubes também. Eles ficam meio que escanteados, em geral, por jogadores que chegam a peso de ouro, de fora. É isso aí. E que às vezes não estão entregando. Quando o cara chega e está entregando, tudo bem. Isso. E às vezes não está entregando. Os atacantes estrangeiros que o Inter contratou não entregaram completamente. Assim, até alguns fazem bons jogos em determinados momentos, mas não são aquela garantia de gol que o Inter tem precisado. Ou teve jogo assim, até por falta de opção, tudo que o Inter foi recorrer ao Raikkonen. Lembra o garoto ali da base? Nome da Fórmula 1. O E amigo é o seguinte, que tem lampejos. Alguns jogadores que têm lampejos. Ele justifica o nome, né? O Rafa, além de decidir quem ele vai escalar, como vai enfrentar o Flamengo, imagino que o Roger Machado esteja preocupado com a bola aérea ofensiva rubro-negra. Concorda? Concordo. O Flamengo tem uma artilharia pesada e grande expediente de bolas paradas, de cobranças de falta pelas laterais, pela intermediária. A projeção dos zagueiros em diagonal, buscando um ponto específico. Isso é treinado, isso não é uma obra do acaso. Já aconteceram gols assim do Léo Ortiz, do Léo Pereira. Gols, inclusive, que afogaram o Flamengo em muitos jogos no próprio Maracanã. Danilo. Então o Flamengo tem, sim, essa bola aérea ofensiva muito bem treinada e, notadamente, o Roger Machado, como nós, sabe muito bem disso, né? Se um clube brasileiro for campeão da Libertadores, dia 10 ele tem que ir embora. E aí nós não vamos ter final de Campeonato Brasileiro? É uma bagunça esse futebol. É uma bagunça, é uma coisa absurda. O Campeonato Brasileiro vai parar? Se o time que for campeão da Libertadores estiver disputando o título, vai adiando os jogos dele?
vai passar para janeiro, Galvão. Eu já falei isso aqui aos 3 programas atrás. Aos 3 programas eu chamei a atenção, eu até tinha errado a data do Intercontinental. Depois eu fui ver que é dia 17 e tal, porque o Botafogo, este ano que passou, viajou no domingo à noite. Chegou lá, tomou perdeu, jogou na quarta-feira, 3-0 e tal. Um time que ganhar a Libertadores esse ano não vai fazer isso. Então você vai parar no mínimo os jogos daquele time. Ele não vai fazer o quê? O time viajar correndo e tal. E nem dá tempo, porque ele tem jogo aqui. Não, ele vai ter que viajar. Ele não vai jogar as últimas partidas do Campeonato Brasileiro, gente. Isso é uma loucura. Vão faltar muitas. São 2 jogos. Para falar, joga com reserva. São 2 jogos até a final? São 2? Precisamos ver a tabela como vai estar. Mas se o time viajar no dia 10 de dezembro, vão faltar 11 dias. Não, dia 10, vão faltar 11 dias para terminar o Campeonato Brasileiro. Claro. Vai terminar que jeito? E ninguém vem a público explicar isso. Ninguém vem a público. Sendo que porque é a FIFA que inventa o tal da Copa do Mundo de Clubes. É a Conmebol que tem preferência na escolha das datas. Nós vimos aqui times com 17 jogos, time com 18, time com 19 jogos, etc, etc. Agora, os próximos meses de semana estão tomados por Libertadores e por Sul-Americana. E o Campeonato Brasileiro? E quando é, seu presidente, que o senhor vai pegar o microfone e ir à frente de uma câmera para falar alguma coisa? Estou falando do presidente da CBF. Ou quem é o responsável pelo Campeonato Brasileiro? Estou certo, Vanderlei? Correto. Chegando lá na frente, né, 2 rodadas para terminar, 3 rodadas, né, já vai ter só, na Libertadores, de repente vai ter só 1 ou 2 clubes brasileiros jogando essa final da competição, né, não tem mais, vai ficando pelo meio do caminho, né? Então vai diminuindo, então, assim, se não tiver decidido o Campeonato Brasileiro, vai ser uma decisão difícil para o clube que tiver que ir também na Libertadores, jogando pela Libertadores, vai saber por onde é que vai primeiro. A não ser que ele faça 9, 10 pontos na diferença do segundo. Isso é para ficar diferente do segundo. Só se o campeão da Libertadores tiver no mínimo 7 pontos na frente do segundo. Sabe o que eu acho, Galvão? Isso aqui é o seguinte, assim... pela forma como o campeonato está andando, não vai acontecer. Galvão, acontece, você aqui na TV, a gente aqui, agora que eu estou aqui junto com você, nós estamos comentando sobre futebol. Cara, assim, eu vejo assim, o Rodrigo Caetano, diretor executivo da CBF, ele tem que chegar, alguém entrevistar o Rodrigo Caetano, fazer uma coletiva, para explicar como é que vai ser daqui para frente o Campeonato Brasileiro. O presidente da CBF tem que chegar e esclarecer, porque eles são que mandam no futebol, eu acho cara. Que tem que ser palavra do presidente da CBF, porque o Rodrigo Caetano, o trabalho dele é mais ligado à seleção. É mais ligado à seleção, Ancelotti, a seleção, como você, quando o técnico teve também o seu diretor, teve seus diretores, no tempo que você teve na seleção, Paulo Roberto Falcão também teve, quando foi técnico da seleção. Jorge Salgado era o diretor de futebol. Exatamente. A CBF tem um diretor de competições. Busquem o nome para mim, por favor, que eu quero falar o nome da pessoa correta. Mas continuo achando que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol já deveria ter dado alguma declaração. O esporte, coloca a segunda parte da tabela para mim, por favor. O responsável por competições é o Júlio Avelar. Senhor Júlio Avelar, câmeras, microfones à sua disposição. Mas explique alguma coisa, por favor. Tá certo? Então, veja o final da classificação. O Sport tem 17 jogos. O Flamengo tem 17 jogos. Esse jogo já está atrasado há 4 rodadas, sei lá quantas rodadas. Quando é que vai acontecer esse jogo? Usei como exemplo porque os dois têm 17 jogos. Não, Galvão, não tem. O Flamengo tem 18, o Flamengo faltou um jogo e o Sport faltou 2. Faltam 12 jogos, Galvão. 12 jogos. São jogos da 12ª rodada, 13ª, 14ª e 16ª. A 15ª completou. São 12 jogos ainda para colocar para frente. Mas tem jogo que não vai ser possível fazer tão cedo. Não, nenhum tem data definida, porque tem time que está na Copa do Brasil, tem time que está na Libertadores, etc. Vai arrumando. Qualquer terça e quarta que sobrava, sem pôr. Sul-Americana. São 12 para definir isso aí. Ainda, um fator numérico ajuda o Campeonato Brasileiro, porque é a pior campanha do futebol brasileiro na Sul-Americana nos últimos anos.
Dos 16 clubes, temos 2 brasileiros, o Fluminense e o Atlético Mineiro. A nossa torcida será por eles. Mas é a pior participação brasileira na Sul-Americana nos últimos anos. E se tivesse meia dúzia na Sul-Americana? Como tem, sei lá quantos na Libertadores? Para completar o que você falou, no dia, hipoteticamente, que o time campeão queira viajar no dia 10, é o dia da 15ª rodada do Brasileiro. Então falta a 16ª, 17ª, 19ª. Vão faltar 3 rodadas e o time campeão, muito provavelmente, o da Libertadores, vai estar lá em cima do Brasileiro. Gente, isso é uma piada. Não vai querer jogar com o time reserva e desperdiçar o título. Esse cara Isso vai é uma falar, piada eu não de mau jogo. gosto. Eu vou viajar e não jogo. Porque muito provavelmente o campeão está bem, está embalado, está lá em cima, disputando o título ou liderando. Se Vamos estiver ver os sobrando times. 10 pontos, ele viaja. Mas Olha é aqui, meio os times difícil que brasileiros alguém estão na dispare Libertadores assim. aqui. São Paulo, estou dizendo pela hora dos jogos, porque terça-feira, às 21h30, joga o São Paulo. O Fortaleza não está na briga pelo campeonato. Ele joga o primeiro jogo com o Vélez, na terça também. Na quarta, o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo, joga com o Internacional. Tá ali, ó. Tá tudo aí. Então, nós temos São Paulo, Fortaleza, Flamengo e Internacional. Já são 4. Botafogo. Na mesma quinta-feira, o Botafogo que está na briga pelo Campeonato Brasileiro, está aí nessa briga dos 5, 6 primeiros, joga com a LDU. E depois, o Palmeiras, que tem a melhor campanha da Libertadores e está brigando pelo título brasileiro. Então, nós temos São Paulo e Fortaleza jogando na terça, Flamengo e Internacional jogando na quarta, Botafogo e Palmeiras são 6 times. Que não podem jogar Campeonato Brasileiro em meio de semana, nem na semana, nem na outra. Sim. Ué, e nós vamos acreditar que eles passem. E se entrar em janeiro, como você está falando, já vai atropelar os estaduais. Que Já o começa presidente da atropelando. CBF disse que faria, foi o primeiro pronunciamento dele, que faria ou tentará fazer um estadual menor. 11 datas. Só que aí, se você vai para jogar uma semana em janeiro que seja, ou 2, não vai jogar no Réveillon, não vai fazer que nem na Inglaterra. Então, aí você começa as férias. E como é que você faz? Você vai ter que começar o regional E depois. férias é uma enfim. questão de obrigação de lei, Sim, mas é mais ainda uma questão de obrigação de civilidade. sim, claro. O jogador que joga 11 meses e tanto, ele tem que ter as férias Ele dele. agora tem que ter os 30 dias de férias. Pois é. Para quem for para o Mundial de Clube, o cara não para um dia. Galvão, eles não vão se manifestar porque eles não têm o que falar. A CBF tem que esperar. Não tem jeito, não tem. Quer ver uma coisa? O Flamengo quer ganhar o quê? O brasileiro. Esquece a Libertadores, pensa no brasileiro. Eu digo- Palmeiras quer ganhar o Mundial. Pensa na Libertadores. Não tem como. Ricardo, mas quando eu digo o seguinte, ele não tem o que falar, mas ele tem que falar. Não, tem que falar sim. Ele tem que dar até uma dizer, explicação. lamento, mas não posso fazer nada. É isso aí. Porque a FIFA manda no futebol, fez a Copa do Mundo de Clubes. A Comebol manda no futebol da América do Sul e nós não podemos fazer e nada. por justiça- Ô, torcedor, desculpe aí se o campeonato não acabar. E por justiça, o presidente atual, ele entrou, já estava tudo organizado isso aí, né? Isso aí. Ele chegou, já tinha tudo isso aí organizado, esses jogos todos aí. Não, e a gente fica aí, quem é o campeão do primeiro turno, então? Tudo bem, não tem troféu dessa vez, tem, entre aspas, é o Flamengo. Não, mas vamos esperar para ver quantos jogos ele ainda vai fazer e o Palmeiras se pode passar. Aí só para lembrar, o Palmeiras fez 40 pontos, o Flamengo 40 pontos até agora, né? Pode ir a 46, se ganhar os 2 jogos que faltam, também não bate o recorde do primeiro turno. Que isso aí, esses levantamentos são feitos desde 2006 para cá, quando a gente está tendo 20 clubes em pontos corridos. Mas o Flamengo já bateu o seu recorde de primeiro turno, Sim. até de quando era dirigido pelo JJ. Com os 40? Com os 40. Os 40 acho que não, Olha mas lá, peraí. 40 pontos de jogos, a melhor campanha da história do Flamengo no primeiro turno. Sim, sim, mesmo quando foi do campeão. Flamengo. Isso, Específico mesmo porque ele é o campeão, líder, falei porque ele é o líder. E os campeões, nesse período, desses 20 anos, são Botafogo e Corinthians, 47 pontos. Curiosamente, o Botafogo fez esses 47 em 23, no ano que ele despencou e acabou em 5º lugar. Todo mundo vai dar... Botafogo, campeão, lembra? Disparou e tal, aconteceu tudo jogos aquilo. pra frente. Aí deu aquela 11 despencada. rodadas para terminar e o Botafogo na frente. Porque, em com geral, quem termina ali na frente continua bem, chega no título, ou disputa o título e tal.
que aconteceu com o Botafogo é que ele é o recordista, empata com o Corinthians em 47, mas ele fez 15 vitórias naquele ano, o Corinthians fez 14. Então ele é o primeiro com os 47 e não chegou no título, chegou em 5º lugar, o que é difícil de acontecer. Quem termina primeiro turno na frente... Mas no ano seguinte foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores. Sim, foi. Sem precisar, eu acho que ganhar o primeiro turno do ano seguinte. Exatamente. O título. Mas é bom ganhar. Quando você jogava na Europa, chamava campeão do inverno, né? É. Primeiro turno é campeão de inverno. Quantas vezes você foi campeão do inverno na Roma? Acho que umas 2. E de verdade, no fim do ano? Uma só, tá vendo? E foi no ano que ganhou o inverno? Não necessariamente, não vai lembrar. Mas não lembro, não necessariamente. Você ganhou algum troféu de campeão de inverno? Eu lembro de 82 e 83, mas não sei se nós chegamos Sim, claro. Isso é uma brincadeira, Mas Paulo, acho que sim. Você ganhou algum troféu? Você tem na sua prateleira algum troféu de campeão do inverno? Aliás, ontem fez 45 anos que eu cheguei em Roma. 10 de agosto de 1980. Como é que é? Ontem, olha que maluco isso. Fez 45 anos que eu cheguei na Roma. 10 de agosto de 1980. Eu me lembro, rapaz, você já faz isso tudo, né? Também da Copa de 80, da Copa de 82, 92, 2002, 2012, 2022, já são 43 anos daquela seleção maravilhosa. Vamos embora, gente, vamos seguir com o programa. Vamos lá, o Flamengo que é o líder, então merece essa posição. E aí eu quero perguntar para os 4, mas até mais para os 2 técnicos. Todo mundo sabe que o Flamengo tem um grande time. O trabalho do treinador é muito bom. Claro. Ele tem... A Glenda foi muito feliz quando disse aqui que o Flamengo não tem um banco de reserva, tem um sofá de reserva, confortável. Mas um gol só zagueiro que faz, como é que fica isso? Aí vem a jogada, o cruzamento, esse é o segundo gol. Aí tá certo, foi de ataque. Tá vendo o primeiro gol, o cruzamento? Não, o Pereira sobe de cabeça e faz o gol. E tem se tornado uma prática, uma coisa que acontece muito com outros clubes também. Qual é o problema do Flamengo dominar o jogo e não estar conseguindo fazer os gols? Por favor, quem quiser falar. O Ortiz também é bom, faz gols de cabeça. Os 2 zagueiros são bons de cabeça. Falcão, isso que Fica à vontade. o Galvão é o seguinte, eles têm 11 gols. O Ortiz tem 4 gols, o Pereira tem 4 gols na competição e ainda tem como é o nome do garoto? O zagueiro que está machucado. É o Danilo, né? Tem 3 gols. Então, os 3 zagueiros têm 11 gols. Mas então, eu sei, mas o trabalho é feito para se fazer gol, zagueiro fazer gol de bola cruzada na área e fazer gol de bola parada. Quando você tem o domínio, Luxemburgo, você como técnico, o que você ia falar com os caras? Gente, vocês dominam, cadê o gol? Tem que ter as características dos jogadores, né? Eu vi agora o Rascaeta, esse passo do Rascaeta foi uma covardia, né, cara? Deu uma trivela ali, que coisa linda. E aí, assim, o Galvão, presta atenção. Quando você tem o Palmeiras, né? Você vai ganhar o jogo, ganhar uma Copa do Mundo, né? Roberto Carlos e Cafu, né? Aí Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo. Cara, tem que ter mais jogador que faça gol. Você acha que o Cebolinha é jogador artilheiro? Não é artilheiro. O outro é artilheiro. Agora, quando está Bruno Henrique jogando, quando está o Pedro jogando, são mais jogadores que fazem gol. Então, isso muda bastante. Então, hoje, o Flamengo hoje domina o jogo, mas para botar a bola para dentro tem uma dificuldade. Ou, no caso, são jogadores que deveriam estar fazendo mais gols. Mas devem, claro. Porque não está acontecendo. O Cebolinha nunca foi um jogador de fazer gol, de fazer muito gol. Nunca foi. Quem está fazendo menos do que sempre fez é o Pedro, que está aí nesse processo. O Pedro está no processo de como artilheiro ali. O Pedro está no processo de recuperação. Exato. Está voltando. Mauro, quantos gols tem o Flamengo no campeonato? 33. O Flamengo é o time que mais fez gols. É o melhor ataque. É o melhor ataque. Barra defesa, né? Não, Paulo. Tem a melhor defesa. 33 gols. O que eu estou dizendo é o seguinte. Um dos gols mais bonitos que eu vi na história foi uma tabela de cabeça de um volante com meio atacante. Centeralf, né? Volante não dá. Centeralf. Centeralf? Não, volante não dá. O que é? Volante não, Centeralf. Mas não foi... Sei. Foi você e quem? Escurinho. Então, e toca de cabeça aqui, toca de cabeça ali, é bonito pra caramba, um tocando pra lá, tocando pra cá. O que eu disse, Falcão, Flamengo,
começou com um ataque poderosíssimo. De alguns jogos para cá, os times se fecham e o Flamengo perdeu a entrada. Sim. Então começou a fazer gols de cobrança de escanteio, de bola parada com seus zagueiros. E não chutando de fora da área. Aí, Esse é o grande diferencial. Não, os jogadores de meio campo dos times, o atacante é mais marcado. Então, os volantes, no caso, jogadores de meio campo, jogam mais atrás, eles vão chegar sempre de frente para bater. Mas não batem. É difícil achar alguém que chegue batendo um jogador de meio campo. Essa rodada até foi uma Eu não rodada vejo com o maior isso número de assim, gols numa rodada só. 32 gols.